Os maiores rivais eram a Ferroviária de Araraquara. Eram jogos difíceis. Complicava grandemente para todos os times considerados grandes, né, os da capitais que iam jogar no interior. O time do interior joga sempre muito fechado. Não era assim, não. Quando se fala em Pelé, são jogos contra a Ferroviária. Era difícil eles fazerem uma boa partida aqui, porque a gente não deixava. Primeiro defendia, depois atacava. A Ferroviária, quando jogava contra o Santos, era cruel. É verdade. Isso realmente acontecia. Ela ficou conhecida como Santos do interior justamente porque o Santos do Pelé era uma referência no futebol na época, né? Bicampeão mundial e tinha o melhor jogador do mundo, e a Ferroviária jogava de igual para igual com o Santos. Todo time do interior, né, eles arrumam algum nome, né, para enaltecer o time, né? A Ferroviária tinha um senhor time de futebol e o Santos tomou algumas chacoalhadas da Ferroviária, aí que a Ferroviária, quando jogava contra o Santos, era cruel. Foram 7 vitórias contra o Santos. É o lugar no interior que o Santos mais perdeu, foi aqui em Araraquara. Então, era difícil eles fazerem uma boa partida aqui, porque a gente não deixava. Primeiro defendia, depois atacava. Então a gente ganhando de 1-0, 2-0, era goleada, você entende? A Morada do Sol, tinha um sol para cada um, impressionante, um calor, e a gente ali. E a Ferroviária sempre teve um time bastante competitivo. Então a Ferroviária estava sempre em evidência, pelas campanhas que ela fazia nos campeonatos paulistas, pelos confrontos contra os times grandes e pelas vitórias contra o Santos do Pelé. Todos esses ingredientes fizeram com que a Ferroviária ganhasse esse apelido de Santos do interior. Esse jogo aí, a Ferroviária venceu por 2-1. E o primeiro gol do Santos foi uma vitória de virada, né? E o gol do Santos foi uma falha do Pio. Eu lembro, né, desse jogo, muito tempo, né? Foi aqui, como eu jogava de ponta esquerda, eu entrava em diagonal. E ele deve ter bobeado na marcação ali, e o Pelé bobeou, tomou o gol, né? E na falha do Pio, o Santos faz o gol. 1-0. No segundo tempo, a Ferroviária empata. Eu fiz o segundo gol. Eu chutava relativamente bem de esquerda, né, de canhota. E a bola caiu certinha, pum. E o Pio marca o gol da vitória. Foi mais uma vitória de virada da Ferroviária, e o Pio se redimiu. E depois da despedida dele, ele me parabenizou pelo gol que eu fiz. O que o Pelé falava muito é que aqui em Araraquara tinha o melhor marcador que ele já teve na vida, que foi o Rodrigues. O Pelé elogiava muito ele, porque ele jogava de forma leal, não batia muito. E curioso que torcedores da antiga falam isso também. Aí entra o bairrismo, né? Eu sou de Araraquara, sou torcedor da Ferroviária, tudo. Pra mim é um orgulho saber que a Ferroviária teve o maior marcador que o Pelé já teve. Mas não tem como negar que o Pelé elogiou o Peter várias vezes. Com certeza o Comercialino em Ribeirão vai falar muito do Peter, vai ter muita história para contar do Peter também. Mas o fato é que o Rodrigues marcava o Pelé com lealdade, roubava muitas bolas do Pelé, e que o Pelé não conseguia jogar como ele estava acostumado diante do Rodrigues. Isso é fato. A gente tem um lugar aqui no estádio que é próximo à saída do túnel para os vestiários. Ali onde a gente entrava, é lá, né, do outro lado, né? Mesmo com o estádio reformado, a gente continua chamando aquilo, principalmente os mais antigos, de Boca do Lixo. Eles ficavam todos na arquibancada, né? E batiam o pau. Quando a gente ganhava, empatava com o time grão. Aí depois, sempre tinha os que
tacava as latinhas. Então, na saída da boca do lixo ali, quando acabou o primeiro tempo, os torcedores começaram a provocar o Pelé. Poxa, nós viemos aqui para ver o Pelé, para ver o melhor do mundo e o que eu tô vendo é a Ferroviária ganhando de 1-0, você vai perder aqui hoje e tal. Não exatamente com essas palavras, né? Porque um local chamado de boca do lixo, você imagina, né? E o Pelé só deu sinal para a torcida, como quem dissesse. No segundo tempo vocês vão ver. E mais, isso é o próprio futebol, não é só Araraquara, né, que acontecia isso. E ex-jogadores falam muito isso, que o Pelé era um jogador que você não podia provocar. Porque quanto mais você provocava, mais ele jogava. O Santos era muito forte. E a torcida da Ferroviária queria que a Ferroviária ganhasse. Então valia tudo. Quando se hospedava num hotel, era numa praça. Essa praça, quando o Santos chegava no local, ficava lotada. Então ficava certo, todo mundo ia lá, nós vamos se encontrar lá no Clube Araraquarense e depois ficava do hotel ali, ó. De noite tinha batucada, tinha tudo que tinha de programação, sabe, de diversão, faziam no dia que nós estávamos lá. Os quartos tudo para fora, né? A janela, aí ficava perturbando. Mas tem outros mau caráter que eles ficavam até de madrugada para não deixar o Santos dormir. Agora eu faço a pergunta, eles estão errados? Não, eles não agrediam jogador nenhum. Só que se pudesse, não deixariam a gente dormir, né? Porque eles jogavam muito, né? Eles tentavam de tudo, né, para tirar a gente do foco. Mas não adiantava, não. A maioria das vezes não adiantava. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est ou devient un intellectuel? J'ai évolué sur cette question. O Jean Paul Sartre, né, um filósofo muito conhecido na época, e ele veio dar uma palestra aqui em Araraquara. Essa palestra foi num domingo à tarde, 4 de setembro de 1960. Nesse mesmo dia e hora, a Ferroviária enfrentou o Santos do Pelé aqui. E a Ferroviária ganhou de 4-0 esse jogo. E naquela época, a saída da cidade passava pelo centro. Em frente, onde hoje é a Casa da Cultura, na época era a Faculdade de Filosofia, onde foi a palestra. E se criou uma lenda de que o Santos, a delegação do Santos, ao passar em frente ao local da palestra, o Jean Paul Sartre estava atravessando a rua e desceram do ônibus e o Pelé foi tomar um cafezinho na esquina. Na verdade, esse encontro nunca aconteceu. Justamente pelo fato de, no mesmo dia e hora, a Araraquara ter recebido essa palestra e a vitória da Ferroviária contra o Santos por 4-0. Mas é uma lenda muito forte, sabe? Eu, que nunca fui jogador de futebol, fico imaginando como não devia ser difícil jogar na Vila. Porque era uma torcida, sei lá, 20 mil pessoas ali em cima do campo. Quando se fala que a Vila é um alçapão, talvez tenha vindo até da época do Pelé. Lógico, tem o formato do estádio, que é um quadrado, né, com a arquibancada muito próxima, tudo. Mas a torcida é muito próxima ali e lotado. Então, e quando ele falava na Vila a gente resolve, se ele perdesse aqui no primeiro turno, ele sabia que no segundo turno ia resolver na Vila e resolvia mesmo, né? A Vila realmente é a casa do Pelé mesmo, né? Literalmente tipo, lá em casa não tem pra ninguém. Não tinha mesmo. Mas ele sempre foi muito amigo, assim, né? Ele não desprezava ninguém. Ele só despedia como outros jogadores, né? Valeu, pô, parabéns também pela vitória, pelo empate, pelo jogo, né? É incrível, incrível. Na última vez que eu encontrei, ele me chamado pelo nome, né? Pelo apelido, né? Me abraçar, é uma satisfação, pô, o maior do mundo te abraçar e lembrar do seu nome, né? Do seu apelido, nossa. E de Araraquara, isso aí não tinha nem dúvida. É a maior satisfação ter conhecido o Edson Arantes do Nascimento. Nossa Senhora.